Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Lemos a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 ao 4, na versão Nova Almeida atualizada. Uma bela semana para você e família, na graça e na paz do Senhor Jesus. Milagres já vimos, é inexplicável, é evento sobrenatural e contradiz a natureza. Ou seja, Deus age de maneira que ele deixa aquela ordem das leis da natureza de lado. As próprias leis que ele criou para agir de uma forma extraordinária, sobrenaturalmente. Por exemplo, Jesus andou por sobre as águas, lá na Galileia, no mar. E ele andar sobre as águas, ele quebrou a própria lei que ele criou, que é a lei da gravidade. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos vários milagres, várias ações feitas por Deus. Até um machado de ferro flutuou. Nós vemos lá no Antigo Testamento. Vemos o maná caindo do céu. Vemos a água sendo tirada da rocha. Vemos o povo atravessando o Mar Vermelho, a pé enxuto, sem se molhar. Vemos os amigos de Daniel dentro da fornalha, acesa, 7 vezes mais quente do que o normal. E nem um fio de cabelo, eles não saíram chamuscado, nem um fio de cabelo queimado e nem cheirando fogo nem fumaça. Milagre é a forma de Deus agir. Ele deixa de lado a própria ordem estabelecida por ele. E qual o propósito disso? O propósito dos milagres. Na Bíblia, os milagres são chamados também de sinais. Sinais. E esses sinais não são à toa. Não é só para fazer sinais de maneira aleatória, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Ao contrário, o sinal
aponta para alguma coisa importante. E, normalmente, o sinal aponta não para si mesmo. Nos dias de hoje, as pessoas têm alegado realizar milagres. E, em geral, esses milagres apontam somente para si mesmos. Vejamos um sinal de trânsito, um semáforo. Esse sinal de trânsito, por exemplo, não visa chamar a atenção para si mesmo. Ele aponta para alguma situação especial e importante. Assim, os milagres aqui na palavra de Deus relatados na Bíblia não são as simples demonstrações de poder para impressionar as pessoas. Os sinais, os milagres, eles têm um propósito quando ocorrem. E Deus somente opera milagres quando tem algum propósito com ele, com a realização desse milagre. E o maior propósito que podemos ver na Bíblia, na Escritura Sagrada, para tantos milagres que Deus realizou, o maior propósito é a de confirmar a revelação de Deus. Berkhof, um teólogo, diz que a entrada do pecado no mundo torna necessária a intervenção sobrenatural de Deus no curso dos acontecimentos, dos eventos, para destruição do pecado e para a renovação da criação. Resumindo, o pecado é algo sobrenatural, no sentido que aconteceu fora da naturalidade. Deus precisou agir também de forma sobrenatural. Assim, os milagres seriam uma demonstração divina de que Deus está agindo firmemente no mundo com propósitos redentivos, propósitos de redenção. No texto que lemos em Hebreus 2, de 1 a 4, o autor da carta, ele argumenta quanto ao perigo de que a salvação seja negligenciada, pois essa salvação foi anunciada. De acordo com o autor, de acordo com a palavra de Deus, essa salvação foi anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor, pelo próprio Deus. Gênesis 3,15. Na descendência da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria o mal. O pecado. Depois
Essa salvação foi confirmada pelos que a ouviram, sendo que Deus mesmo deu testemunho. Deus mesmo deu testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Versículo 4 da carta aos Hebreus, capítulo 2. O texto deixa bem claro, bem esclarecido, que o objetivo dos sinais, o propósito, a finalidade dos sinais, milagres, prodígios, a finalidade era comprovar a veracidade da salvação anunciada. E de acordo com a Bíblia, o maior objetivo dos milagres foi comprovar a revelação de Deus. Nós podemos, quando lermos a Bíblia, analisarmos de uma maneira bem cuidadosa, quando estudamos, analisamos a palavra de Deus, nós percebemos que houve ocasiões importantes, cruciais na história, em que as operações miraculosas ocorreram, foram grandiosas. 3 ocasiões: período de Moisés, período dos profetas e período de Jesus Cristo e os apóstolos. E o que esses 3 momentos têm em comum? Foram nessas 3 ocasiões em que as maiores porções das Escrituras foram dadas. No período de Moisés, o Pentateuco foi escrito e Moisés foi instrumento de Deus para a realização das 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, tirou água da rocha e etc. Podemos ver o maná caindo, as codornizes. E esses sinais e muitos outros confirmavam a autoridade de Moisés, que ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel lá do Egito. No período dos profetas, especialmente na época de Elias e Eliseu, também houve muitos milagres. E na época dos grandes profetas, surgiram os escritos que compõem a maior parte do Antigo Testamento. E já no período de Jesus, no Novo Testamento, dos apóstolos, foram realizados milagres como nunca na história. E foi nesse período que todo o Novo Testamento foi escrito. Vejam o propósito de Deus. Deus anuncia a salvação. Confirma através dos seus servos, operando sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E Jesus nasceu
E quando começou a exercer o seu ministério, ele realiza o primeiro milagre de transformar a água em vinho. E muitos, e os discípulos creram nele. Os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, realizaram milagres. E nessas 3 ocasiões, a Escritura foi sendo escrita e a palavra chegou a nós hoje. A Bíblia Sagrada. As principais concentrações de sinais e maravilhas ocorreram nas épocas em que Deus decidiu revelar as maiores porções das sagradas Escrituras. Glória a Deus por isso! Como Deus é maravilhoso e bondoso e misericordioso para conosco. Milagres são sinais. Seu propósito, confirmar, comprovar a revelação de Deus e a veracidade da salvação anunciada. Deus está agindo firmemente no mundo com o propósito de redimir o pecador, redimir você, redimir a mim, pecadores que somos, e redimir o mundo. E as maiores porções da Escritura Sagrada foram reveladas em períodos de maiores concentrações de milagres. E você? Tem se dedicado ao estudo da Bíblia, ao estudo, leitura da Palavra de Deus e já experimentou o milagre da alegria, da presença de Jesus Cristo em sua vida, a alegria da salvação? Entregue-se ao Senhor Jesus sem demora. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, morreu, ressuscitou, está reinando, assunto ao céu, e ele está sentado à direita de Deus Pai e reina soberanamente, tendo toda a autoridade no céu e na terra. E o propósito dele se cumpre. Cumpriu no passado, cumpre hoje e se cumprirá amanhã, quando aqueles que estão em Cristo Jesus serão glorificados e livres para sempre do pecado e do mal. Creia em Jesus Cristo, Ele ressuscitou para a nossa salvação, a qual está revelada nas Escrituras Sagradas. Deus, o Espírito Santo, fale ao seu coração e te ilumine para a compreensão dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo.